Bom, então, continuando aqui nossa aula, no contrato, então, de depósito, que está no artigo 629, a alegação de que não tem obrigação de indenizar, ela não é válida, né, conforme o entendimento da jurisprudência. Exemplo de um contrato de depósito também que ocorre com os cofres dos bancos, né? Eu vou a um banco e peço ali para alugar, a gente usa inclusive essa expressão, vou alugar um cofre de um banco para guardar, por exemplo, alguma coisa, alguma coisa que eu considero preciosa. Apesar do termo aluguel, o contrato efetivamente ele é de depósito, tá? Então, a natureza jurídica dele é de depósito. Portanto, se esse objeto que eu guardei no banco vir a se perder, o banco tem a obrigação de me restituir, tá? Imediatamente, como eu falei, por um determinado período. Salvo engano, são 48 horas. A gente entrando aqui. Bom, então, indo lá para o depósito fechado, que era onde eu queria entrar. O que é o depósito fechado, que está lá no 630, também chamado de depósito lacrado? O depósito fechado, deixa eu ver o que é esse chat aqui, gente. Espera só um pouquinho. É porque eu estava esquecendo de gravar. O depósito fechado ou o depósito lacrado, gente, o próprio nome já fala. É quando eu entrego para o depositário uma coisa que está fechada. Se o depositário já tem a obrigação de conservação e guarda de uma coisa que ele vê, imagina de uma coisa que ele não vê. Vamos pegar um exemplo, né? Vários exemplos que a gente tem de depósito lacrado, fechado, que muitos nem sabem. Por exemplo, quando eu vou para o aeroporto e eu tenho a minha bagagem. Aí no aeroporto passa a bagagem e ali ele identifica alguns produtos ali no sistema dele para ele saber, né, se tem alguma arma, alguma coisa assim. Mas imagine que eu tenho ali remédios. E os remédios o sistema não pega. Os remédios estão no meio da roupa, são remédios caros, para Deus me livre, a pessoa tem problema no coração, sei lá o quê. E simplesmente essa bagagem é extraviada. E ali tinha remédios, tinha um relógio caro, alguma coisa assim. Bom, se o aeroporto tem recebeu essa bagagem, ela consiste num depósito lacrado. O que eu falar que tem lá dentro, presumo que existe. Aí você fala assim, mas eu não teria que ter prova de ter a nota fiscal? Não necessariamente. Por exemplo, quando eu dou um presente para alguém, ninguém dá presente para o outro entregando a nota fiscal. Lembra que a boa-fé objetiva, ela decorre também das práticas sociais que tem a ver com bons costumes. Ninguém dá presente para os outros entregando nota fiscal. Então, imagine que é um relógio que eu ganhei, um perfume que eu ganhei. Eu não tenho essa nota fiscal. Então, como é que eu provo que eu ganhei? Vamos lá naquele exemplo. Testemunha vai lá no cartório, registra e fala assim, ela ganhou do fulano. Beleza. Então, nesse caso, tudo que eu alegar que tem ali dentro, o aeroporto é obrigado a me indenizar, né? E no caso do remédio é mais fácil ainda, né? Eu tendo um exame constatando que realmente tem essa doença, que eu tomo esse remédio há algum tempo, tudo que perdeu ali, ele vai ter que me indenizar. Outro caso de depósito lacrado, quando a gente vai nos mercados e que eles exigem que a gente deixe as sacolas, né? Aí eles dão aqueles negocinhos pra gente, aqueles trenzinhos, sei lá o quê. Bom, imagina que eu deixei uma sacola no mercado fechada, depósito lacrado. E eu acabei de ganhar um perfume caríssimo e deixei lá no supermercado. Na hora que eu fui pegar e abrir minha sacola, meu perfume não está lá dentro. Da mesma forma, eu tenho o direito de exigir do mercado o perfume que estava lá, né? Então, eu inverto e a prova seria dele para falar que não tinha perfume lá. Porque a exigência não é minha, é dele, de eu entregar a sacola. E eu não sou obrigada, e vem a questão da intimidade, né? O depósito lacrado, que está no artigo 630, ele tem a proteção do sigilo dele, por isso que ele é lacrado. Tem a ver com intimidade, com a honra, com a vida privada. Então, se ele exigiu que para eu entrar no mercado eu tenho que deixar uma sacola, essa sacola está fechada, ele está assumindo o risco de,
se alguma coisa vir a perder naquela sacola, ele vai ter que arcar com as despesas daquilo que eu alegar que tinha ali dentro, tá? Outro caso de depósito lacrado. Quando a gente vai para a biblioteca, tem que deixar as bolsas. Então, você pode entrar, mas você tem que deixar a bolsa. Você não é obrigado a abrir a bolsa e mostrar a bolsa. Então, se ele exigiu que deixe a bolsa, depósito lacrado. O que você alegar que tem lá na bolsa, ele assumiu o risco. Bancos agora que estão exigindo que aquelas nojentas daquelas portas fica travando a gente, aí eles te dão a chavinha para você deixar a bolsa já na gaiola, né? Naquele cadeadinho. Depósito lacrado. Se sumir minha bolsa, se ele me deu, quem me deu a chave foi ele. Ele que está exigindo que eu não possa entrar lá com essa bolsa porque está dando problema. Então, se eu abrir a bolsa e falar, nossa, não tem alguma coisa que sumiu, sei lá. Ele vai ter que provar a gravação, que alguém entrou lá, pegou essa bolsa, ou alguma coisa nesse sentido, né? Bom, e aí, assim, a gente tem vários, então, exemplos de depósito lacrado em que o banco assume o risco. Agora, vamos falar de um exemplo específico, depósito lacrado. Olha o que fizeram. Veja bem. O objetivo do depósito lacrado, então, é a proteção à intimidade do que a pessoa está alegando que tem ali. E hoje, com a modernidade, né, os depósitos agora, você nem vai mais em caixa. Você faz um caixa eletrônico e eles estão em envelope. Eu até trouxe um aqui para mostrar para vocês. Fica bem na mente de vocês. Aqui, né? Que aí você põe e lacra, né? Depósito lacrado. O que acontece se eu depositar? É um depósito lacrado. Coloquei ali R$1.000, passei no caixa, falei que era R$1.000 e, de repente, o meu dinheiro ou o cheque que eu coloquei ali sumir. E daí? Houve uma regulamentação no seguinte sentido. Inverter o ônus da prova. A prova seria minha de que eu realmente depositei os R$1.000 lá naquele envelope. Mas, mesmo assim, eu me protejo como consumidora. Porque o banco, ele é obrigado a ter câmeras de filmagem para provar que eu fui e coloquei ali no envelope R$1.000. Então, uma dica que eu dou preciosa. Se você for fazer depósito em banco, em envelope, não faça em casa e leva para o banco. Faça lá no banco. Porque ele é obrigado a ter as câmeras e se ele não tiver a filmagem, presumo que você está falando a verdade. Quando eu vou fazer esse tipo de depósito, eu faço, inclusive, na frente daquelas máquinas, porque elas têm obrigação de ter a filmagem, e aquela filmagem tem que ser 360, né? Ela não pode filmar só você de frente. Tinha que ter uma câmera por trás para ver realmente o que você está fazendo. Então, eu fico na frente da máquina, pego o dinheiro, eu pego o cheque, coloco lá, até a hora que eu faço assim para mostrar. Porque se falar que não tem, eu que tenho que provar que teve. E como é que é a minha prova? É a câmera deles que tem que estar funcionando. Se a câmera deles não funciona, aí é problema deles, tá? Por que mudou nesse caso? Esse é o único caso, tá, gente? Em que quem tem o ônus de provar o que tem lá dentro seria o depositante, no caso, depósito lacrado. Por quê? Porque brasileiro, né, é o CROIS. Então, o que estava tendo de muita gente depositando sem nada dentro. Então, pegava, preenchia, né? Falava que fazia lá no caixa eletrônico depósito de R$500 e o envelope vazio. E teve alguns casos que o banco foi condenado a indenizar. Depois, quem tiver curiosidade, entra na internet e olha alguns julgados antigos. Diante disso, por uma questão de dirigismo contratual, vocês se lembram lá no contrato Zoom, o Estado teve que intervir, né? Falar, não, nesse caso de depósito, quem tem que provar que fez depósito é o depositante, mesmo sendo lacrado, tá? Outra situação de depósito lacrado, que eu acho interessante, que a gente vai falar depois aqui do depósito necessário, é quando a gente hospeda em algum lugar. Existe até uma lei específica, isso aí seria um caso de depósito necessário, né? Que é o artigo 649. O artigo 649 fala assim que os hospedeiros, eles respondem pelos depositários, né, como depositários, pelas bagagens de seus hóspedes. Então, se eu, por exemplo, vou para um hotel, ele responde pela bagagem
bagagem, pela minha bagagem. E eu não sou obrigada a abrir minha bagagem para ele ver o que tem lá dentro. Então, a partir do momento que eu entrei no hotel, ele já responde pela bagagem. Então, aquele cofre que eles colocam dentro do quarto, que te dão a senha, pela lei, ele não tem a necessidade. Você não é obrigado a pegar essas coisas de valor e colocar no cofre. Porque, a princípio, que você alegar que tinha de valor e se sumir, quem responde por isso é o hospedeiro. Inverte o ônus. Ele é que tem que provar que você estava mentindo. E aí vem um problema, né? Os quartos, por uma questão de vida privada, não podem ter câmera filmando você. Então, se você falar que sumiu o X8, você vai para o inferno, se você estiver mentindo, né? Logicamente. Porque tem uma lei, gente, que é simples na vida. Essa é a certeira. O resto, eu não tenho certeza de nada. Eu só tenho certeza de uma coisa, é impressionante. Não parece, mas eu vou fazer 47 anos. E com 47 anos eu tenho aprendido muita coisa ao longo dessa minha vida, ainda mais na área do direito. Uma delas chama Lei da Semeadura. Essa é tira e queda. Então, tudo que a gente faz... Eu tenho um livro tão simples que eu li e reli, e li de novo, e não me canso de ler. Simples, chama O Pequeno Príncipe. E tem uma frase do Pequeno Príncipe que diz assim: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Quanto mais sabe, mais é cobrado. Ainda mais nesse momento que a gente está passando no Brasil, de crise, não bastasse o tal do corona, ainda estamos numa crise política, nós no direito temos obrigação moral e ética de dar exemplo. Então, eu tenho obrigação de explicar a lei, para você ter hermenêutica e ver a dimensão da lei. E eu tenho obrigação de falar para você que tudo que você fizer usando a lei, conhecendo a lei, para prejudicar alguém, vai voltar para você. Impressionante. Lei da semeadura. Mas, a princípio, o indivíduo mala, sem vergonha, sem alça, se ele quiser ir pro hotel e mentir, falar que tinha um celular, sei lá das quantas, e que estava lá que o celular sumiu, o hotel tem a responsabilidade, por força da lei, de arcar com essa despesa, porque a bolsa dele, a mala dele, constitui tudo depósito fechado e lacrado, né? Bom, no 631, ele vai falar do lugar onde é que tem que ser restituída a coisa, no mesmo lugar onde ela foi guardada. Vou lá no exemplo lá do hóspede. Se eu fui para o Rio de Janeiro, no hotel, e eu entrei com a minha bagagem, o hotel é o depositário, e a minha coisa sumiu, onde que ele tem que me devolver? Eu tenho que esperar chegar aqui para ele resolver me pagar o meu celular se realmente sumiu? Não, ele tem que me restituir lá, certo? Agora, as despesas, como eu falei, os gastos que tiver, prejuízos que o depositário tiver, ele tem direito de reter a coisa até receber. Salvo engano, é o artigo 644. 644. Aliás, está aqui. Então, todas as despesas que eu tiver com essa coisa, ou prejuízo, eu tenho direito de reter essa coisa. E o 633 vai falar o que eu disse na primeira aula. Mesmo que o contrato não fixe prazo para esse depósito, eu posso a qualquer momento exigir a coisa de volta. E mesmo que fixe, seja por prazo determinado ou indeterminado. Então, se eu marquei para a pessoa guardar uma coisa para mim 3 meses, uma semana depois eu resolvi pegar a coisa, ele é obrigado a me restituir, porque a coisa é minha. Ele não tem direito nem de uso, né? Quem tem direito de uso sou eu. Bom, e o 644 vai reforçar isso, essa questão da retenção com despesas e prejuízos, e eu não sou obrigada a entregar a coisa que está lá no 633, em alguns casos. Eu não sou obrigada, se essa coisa estiver embargada, se pender a execução, ou se eu suspeitar que essa coisa aí foi obtida de maneira dolosa. Eu vou ler o artigo aqui. Ele diz assim... 600 e... o 644 vai falar da retenção. O depositário poderá reter o depósito até que se lhe pague a retribuição devida, o líquido valor das despesas ou dos prejuízos a que se refere o artigo anterior, provando imediatamente
que esses prejuízos ou essas, provando imediatamente esses prejuízos ou essas despesas. Se por acaso ele não tiver como provar imediatamente os prejuízos e essas despesas, que é o parágrafo único, ele pode pelo menos exigir caução idônea para poder entregar essa coisa para a pessoa. E o artigo 633, ele vai falar dos casos que eu não sou obrigada a entregar a coisa, além do meu direito de retenção pelas despesas. Ele fala assim: ainda que o contrato fixe prazo à restituição, o depositário entregará o depósito logo que se lhe exija, salvo se tiver o direito de retenção a que se refere o 644 que a gente já leu. Se o objeto for judicialmente embargado, se sobre ele pender execução, notificado ao depositário ou se houver motivo razoável de suspeitar que a coisa foi dolosamente obtida, ele também não tem obrigação de entregar a coisa. Aliás, a obrigação dele é não entregar, né? Se for nessas situações, porque senão ele pode até responder o processo sabendo que tem pendência judicial e mesmo assim está devolvendo a coisa para o depositante. Bom, por fim, nós vamos falar do depósito necessário, que, como eu disse, ele subdivide em dois, que é o depósito legal e o depósito miserável. O depósito necessário, ele decorre da lei. Então, ele independe da vontade das partes. Quando ele decorre da lei e não se refere a casos de calamidade, ele é apenas chamado de depósito legal. Quando ele se refere a casos de calamidade, ele é o depósito miserável. Então, aqui, e além desses dois, tem o depósito hospedeiro, que é o que a gente leu lá no 649. Eu vou ler aqui, o 647 diz que é depósito necessário o que se faz em desempenho de obrigação legal e o que se efetua por ocasião de alguma calamidade, como incêndio, inundação, naufrágio ou saque. Eu vou falar do miserável, depois a gente vai para o legal, segundo o artigo 647, inciso 1. O miserável é em estado de calamidade pública. Por exemplo, aquela infelicidade de Brumadinho, Mariana, em que as famílias que tinham os seus pertences perderam tudo, né? Imagina que sobrou alguma coisa para essa família. E você é o vizinho e não o evento não chegou até a sua casa. Você é obrigado, por força de lei, a receber as coisas dele se ele te pedir, tá? Então, se ele tem lá, sobrou geladeira e tal, que ele tá carregando, e ele vir falar, fulano, eu preciso de deixar as coisas aí com você e tal, não é uma opção, você é obrigado. Se você se recusar a recebê-lo, ele pode entrar com uma ação e pedir indenização se ele vir a perder essas coisas, né? E ele provando, ó, eu tava com a geladeira, eu tava com isso, ele não recebeu, e aí eu perdi tudo que eu tinha. Ele tem como te processar e você vai ter que indenizar isso, tá? Então, em casos de calamidade pública, é possível o depósito miserável, tá? Então, atente bem para esse fato, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil. E eu me preocupo com isso aqui. Então, pessoas que pedem, fulano, eu perdi tudo e tal, eu não tenho como guardar minhas coisas. A princípio, na lei, você teria essa obrigação. Então, vamos lá para o depósito legal. O depósito legal, eu uso muito desse instituto na vara de família. Vou explicar pela vara de família para vocês entenderem como funciona. Casos comuns, tá, gente? Não é regra. O casal se divorcia, a mulher fica com a casa e o homem fica com o resto dos bens. O cara fica na casa cuidando dos filhos, o cara sai e conta que seria incomum do casal, outros bens, apartamentos, ele fica tudo na gestão desse patrimônio, né? E achando que tá tudo bem, que ela também não teria direito a nada. Aí, o que a gente entra com a ação? Com um pedido de divórcio, cumulado com partilha e que ele seja declarado o depositário. Porque enquanto não houver partilha do patrimônio, o patrimônio é de quem? Do casal. É do casal. Se não houve partilha, é dos dois.
Se ele está com a gestão do negócio, por exemplo, ele tem uma empresa que ele construiu durante esse casamento, não vamos entrar no mérito do regime de casamento, que isso aí é outra coisa, mas a grosso modo seria isso. Se ele ficou com a empresa, se ele está com o carro da família, se ele ainda tem outro apartamento, se ele tem um imóvel em Caldas Novas, enfim, a gente pede para o juiz que ele seja declarado depositário. Logicamente, eu só posso depositar aquilo que eu tenho documento, né? Então, eu tenho que ter lá no cartório, pegar registro de imóveis para provar que esse documento foi constituído, esses bens, enquanto eles estavam juntos, mesmo estando só no nome dele, mas se eles estavam casados, pertenceriam aos dois. E aí eu peço depósito, se eles querem depositar isso, uma observação. Só vale depósito para coisas móveis. Eu não teria depósito de coisas imóveis. Então, eu teria que pedir o depósito das coisas móveis que compõem a empresa, né? Porque a empresa é a atividade empresarial, é a atividade em si. Então, tudo aquilo que é necessário para aquela empresa funcionar, que são os móveis, eu tenho como pedir depósito do carro, da moto, do jet ski, sei lá o que esse cara tem, dos móveis que guarnecem o apartamento onde ele está morando. Tudo isso desde que eu tivesse a documentação para fazer o depósito. Não tem como eu depositar o que não tem o documento. Bom, esse seria um caso do depósito que a gente chama aí de depósito legal. Outro caso de depósito legal é nos casos de rescisão trabalhista, né? Em que eu entro com uma ação pedindo meu acerto trabalhista, entendo que a empresa me deve 120 mil reais, tenho aí provas de que ela me deveria 120 mil reais, e cabe à empresa provar que não deveria. Só que aí a empresa não consegue fazer essa prova, o juiz deu a sentença e falou, realmente, deve 120 mil para a Priscila, beleza. Só que a empresa pega e foge. O cara simplesmente, tem muitos casos assim, né? Fecha as portas do negócio, capina a moita. Ele tem que tomar muito cuidado, porque ele está como depositário, né? E aí, se ele fugiu sem prestar contas desse dinheiro, né? Na Justiça do Trabalho, a desconsideração da pessoa jurídica é muito rápida. Ela não é igual no processo civil, que tem todo um requisito para você desconsiderar a pessoa jurídica. Tanto no direito do trabalho como no CDC. O simples fato da pessoa não pagar presume que ela está ocultando o bem e os sócios são obrigados a pagar. Então, o meu dinheiro está com ele. Ele é um depositário. E aí a gente tem um termo jurídico que é chamado de depositário infiel. Eu vou ler um artigo aqui. Esse artigo foi revogado, mas eu faço questão de ler, cuidado com ele na prova, que é o 652. Ele diz assim: seja o depósito voluntário ou necessário, o depositário que não o restituir quando exigido será compeli-lo a fazê-lo mediante prisão não excedente a 1 ano e ressarcir os prejuízos. No Brasil, nós tínhamos 2 casos de prisão civil, que era a prisão do alimentante e do depositário infiel. Então, até a emenda constitucional de 45, que foi em 2004, quando, isso eram muitos casos no justiça do trabalho, a pessoa não pagava o acerto trabalhista, era possível você pedir a prisão civil do cara, porque ele estava como depositário e não acertou com você. Ou nesses casos da vara de família, ou em outras situações, né? Eu tenho uma situação de uma pessoa que sofreu incapacidade, né? Era capaz, está incapaz agora, e teve que nomear um curador, imagine que seja uma pessoa maior. E o curador está tomando conta do patrimônio, ficou como depositário dos bens desse incapaz. Da mesma forma, se eu peço para restituir, ele não presta contas, ele soma com esse dinheiro, sei lá o quê, que é um caso mais comum em dinheiro, né, que é coisa móvel, ele é considerado depositário infiel e até então ele poderia ser preso. Mas, cuidado com isso, isso é importantíssimo. Com o Pacto São José de Costa Rica, institucionalizou aí a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e o Brasil foi signatário, e por meio do Pacto São José de Costa Rica, foi, com a emenda constitucional 45, houve um acréscimo
no artigo 5º da Constituição Federal, que foi com o parágrafo 3º. E segundo esse parágrafo 3º, que do artigo 5º da Constituição Federal, todos os tratados e convenções internacionais que versem acerca de direitos humanos, eles incorporam a Constituição como norma constitucional, desde que aprovados nas duas casas do Congresso por 3/5 dos seus membros. Mas, enfim, por que eu estou dizendo isso? O Pacto São José de Costa Rica, na época que o Brasil participou e que se discutiu essa questão da prisão civil do depositário infiel, entendeu-se que era uma violação de direitos humanos. E o Brasil foi signatário. Então, tirou a prisão civil. Não cabe mais, desde a emenda constitucional 45, está lá no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, que vai dizer sobre isso. Então, o fundamento para não aceitar essa prisão civil é porque seria violação de direitos humanos. Afinal, isso aí até meio estranho, né? Como que você paga uma dívida com o próprio corpo, né? Parece que a gente, nesses casos, a gente remonta à época da escravidão lá no Império Romano, antes do Império Romano, que a pessoa pagava a dívida sendo escravo do outro, com o próprio corpo. A dívida você paga com dinheiro, né? Então, parece que a gente está meio arcaico ainda quando admite prisão civil, mesmo no caso do alimentante. Eu, particularmente, não concordo. Estou dando a minha posição. Professora, mas se não prender, o cara não paga. Tem outros meios, né? Você pode, por exemplo, muitos não sabem, mas não existe bem de família, né? No caso de pensão alimentícia. A única questão aqui que a gente fica assim, receoso com a questão de prisão civil é a estrutura da prisão, né? Onde esse indivíduo vai preso. E ali, ele fica ali misturado com outras pessoas, a gente vive um caos social, né? E, de repente, é um homem que, por uma questão cultural, né, nossa, e que ainda tem uma visão enraigada que é a mulher que sustenta, né? Infelizmente, ele acha que se ele não tem emprego, ele não é obrigado a pagar. Mas esse menino está comendo. Então, a mulher também não tem emprego e ela está se virando para manter, né? Ela se vira. Mas a minha questão quanto à prisão civil é o local onde o indivíduo fica. Então, ele vai para um presídio normal. Então, ele fica ali. Ele não fica com os outros presos, mas ele fica num ambiente que eu, particularmente, não sei se alguém já foi num presídio para ver como é. É muito triste. Então, assim, mas se não fizer isso, o cara não paga. Bom, isso é para quem defende, entende assim, né? Eu compreendo que quem defende a prisão civil do alimentante tem essa justificativa lá na balança, pesa os direitos da criança e do adolescente e os direitos desse genitor, né? Direitos humanos dos dois, está na balança. Qual que vai pesar mais? Da criança e do adolescente, em detrimento ao genitor. Mas a questão que eu entro não é esta balança, é o local onde esse indivíduo vai ficar, né? E nós temos um problema sério nos presídios brasileiros, eu acho que não precisa nem entrar em detalhe. Enfim, é isso. Mas, no caso do Brasil, então, foi tirado só a prisão civil do depositário infiel, tá? Mas continua a prisão civil do alimentante. Bem, e por fim, o depósito de bagagem, que eu faço questão de ler aqui o artigo 649, que diz assim: aos depósitos previstos no artigo antecedente, equiparados das bagagens dos viajantes ou hóspedes nas hospedarias onde estiverem. Parágrafo único. Os hospedeiros responderão como depositários, assim como pelos furtos e roubos que perpetrarem as pessoas empregadas ou admitidas nos seus estabelecimentos. Olha, tanto que isso é sério. Qualquer furto ou roubo que ocorrer dentro de um hotel, quem está hospedando, a responsabilidade é dele, tá? Isso aqui, gente,
O 650 diz que cessa no artigo antecedente a responsabilidade dos hospedeiros se provarem que os fatos prejudiciais aos viajantes ou hóspedes não podiam ser evitados. Mas a prova é deles, né? Olha, o fato que aconteceu era impossível de ser evitado. Então, era um fato imprevisível, né? Mas, em todo caso, a princípio, o ônus é dele e ele responde. Isso aí se estende, em razão de ser um depósito, para as academias, né? Que é quando você deixa lá o seu celular em algum lugar, né? Há muitos que questionam, por analogia ou por uma interpretação extensiva desse artigo, se ele não se aplicaria, por exemplo, em outros estabelecimentos. Você vai num restaurante, por exemplo, deixa seu celular em cima da mesa, ou num shopping. Eu tive um problema que eu perdi meu celular no Flamboyant, no ano passado. Eles tiveram que me restituir, porque eu estava em cima da mesa, comendo naquele prato de alimentação, e deixei o celular, simplesmente desapareceu. Aí eu pedi as filmagens, eles não tinham, né? Para eu saber quem era, quem pegou. Então, o ônus foi deles assumir o risco. Não porque eles têm um depósito a partir do momento que eu entrei, mas a razão seria outra, porque eles tinham que ter prova, me dar condições de saber quem foi que tirou, que sumiu com esse celular. Mas, enfim, é isso. Agora, esse artigo aqui, ele acaba sendo aplicado em alguns casos por interpretação extensiva a outras situações também, né? Que poderia considerar depósito. Já é um depósito, né? Você guardar suas coisas dentro da academia. O caso não seria nem guardar, o caso seria quando você deixa o celular enquanto está fazendo um exercício e o celular some. Até que ponto a academia não teria essa responsabilidade? Não seria uma forma dela estar te recebendo ali? Porque você tem um pagamento que você faz, você paga para entrar ali. Ali ela tem que garantir todas as condições da sua, de te dar proteção, né? Então, assim, muitos entendem que se aplicaria também nessas situações. Bom, alguma dúvida? Nós terminamos aqui a matéria de depósito e eu queria saber se alguém tem algum... Lembrei. Depósito dos bancos que eu falei. Conta universitária não poderia cobrar nada, tá? A conta universitária é um estímulo do governo para que você possa desenvolver economicamente. Logicamente, você vai voltar para a economia, né? Esse estímulo que ele dá volta para a economia. Então, a conta universitária não poderia te cobrar, ela necessariamente deveria ser gratuita, a menos que você assinou o contrato concordando com a cobrança, certo? E tem gente que assina. Pior ainda, quando você assina, fala que não sabia. E na frente do juiz, o juiz fala assim, você faz faculdade? Faz de quê? Direito. Aí já foi, né? Como que uma pessoa lê um contrato, faz direito e não viu que assinou. Então, é melhor nem reclamar disso. E o outro caso é o contrato quando você tem conta-salário. Ou seja, você recebe, você é obrigado a receber por ali, você não tem outro meio. E mesmo nessas contas-salários tem um detalhe, mesmo que a pessoa tenha assinado o contrato sem observar que tinha outras cláusulas ali, é possível a gente pedir a nulidade dessas cláusulas se eu provo que durante um ano ela só usava aquilo ali para... Minha mãe me ligando. Gente, desculpa aí. Ô, Jesus. Então, se ela prova... por exemplo, eu estou com uma situação de uma pessoa que tinha conta salário. Minha mãe aqui me enchendo o saco. Desculpa aí, gente. A senhora, ela trabalha na prefeitura e a prefeitura exigiu que ela abrisse uma conta salário no Banco X. Ela foi lá, abriu, e é uma pessoa, assim, de poucos recursos financeiros, né? Então, ela acabou assinando poucos estudos também, assinou o contrato, porque ninguém nem leu o contrato, né? E ela não viu que o contrato era de uma conta, né? Que tinha ali a mensalidade. Aí, o que aconteceu? Ela começou a pagar aquilo ali todo mês, só depois, quando
o empregador exigiu que ela mudasse de banco, é que ela viu que ela pagava, que ela foi pegar o extrato depois de um ano e viu que ela pagava todo mês manutenção de conta. E aí nós estamos quebrando essa manutenção de conta, porque ela nunca usou um cartão, o cartão nunca chegou para ela. Então, ela tem provas aí de que durante esse período, a natureza jurídica desse contrato para ela era realmente um contrato de conta salário, né? Então, não poderia ser cobrado nada dela. Enfim, pessoal, alguma dúvida? Professora, rapidamente, né? Até o tempo está se exaurindo, apenas citando aquele caso que a senhora colocou na primeira aula, acho que a senhora pegou até um caso que entrou na justiça, porque o saldo devedor ficou durante assim 5 dias, né? Nesse caso de portabilidade especificamente, né? Tem uma resolução específica do Banco Central, que é a 4292, e essa questão de portabilidade de empréstimo, na realidade, nenhum banco consegue resolver antes de 8 dias úteis, entendeu? Que é a informação do banco e outra, e às vezes ocorre, às vezes a pessoa espera que aquele dinheiro saia em 2 dias, 3 dias, e realmente, às vezes, 5 dias que essa pessoa passou com saldo, vamos dizer assim, negativo, né, decorrente lá do empréstimo, e humanamente seria impossível o banco liberar o empréstimo antes. Eu apenas queria colocar esse adendo, entendeu? É resolução 4292. Exato, 2013. 2013. Só que tem um detalhe, eu não sei se vocês entenderam a situação. Então você disse que o prazo é 8 dias, só que o que eles fizeram? Tipo assim, eu assinei hoje, dia 24 de abril, certo? É uma negociação para ser em folha de pagamento. E eu peguei o empréstimo para quitar 2 outros e me sobrar um dinheirinho, certo? Eles pegaram e quitaram os 2 hoje. Então ficou mais grave ainda. Como que eles quitaram? Se eles têm mais ou menos esse prazo, eles não conseguem antes. Imagina, o que você acha? Como é que vai ser essa ação, hein? O que eu fiz? Olha, eu entrei com uma ação de dano moral por descontar os 2 empréstimos sem anuência dela, porque não teve a efetivação do contrato, porque depende da empregadora. Eu separei todas as ações. Eu entrei com a ação separado do empréstimo 1, que foi quitado, sem anuência também, porque não é perfeito acabado, entendeu? Assim, perfeito acabado tinha que ter caído o dinheiro. O dinheiro caiu 5 dias depois, e mesmo caiu sem isso aqui que você falou, sem autorização. Peguei, e nesse valor de 8 mil e pouco, que caiu na conta dela, foi 15 mil e pouco, eu quero a restituição desse valor em dobro, artigo 42 do CDC. O outro, eu quero a restituição em dobro. Em cada um deles eu estou pedindo dano moral. Então, são 3 dano moral, porque a causa de pedir de cada um é diferente. Uma causa de pedir do dano moral, vamos entender isso, vocês vão estudar em processo. Causa de pedir, qual é a razão de eu pedir o primeiro dano moral? O primeiro dano moral é de imputar uma obrigação que ela não contratou. Não foi efetivada. Resumindo. Segundo dano moral, cair uma dívida e fazer com que ela ficasse com o nome negativado, sujo, com saldo devedor. Referente à causa do empréstimo 15 mil. E não foi 15 mil, não, foi muito mais, tá? Segundo dano moral, pelo empréstimo de 25 mil. E rescisão desse negócio. Eu quero ver como que eles vão fazer para rescindir isso aqui. Eu tô pensando, o que eles vão fazer para rescindir? Não tem como, O dinheiro aí o dinheiro caiu depois de 5 dias e até hoje eu tenho todos os documentos aqui. O empregador não autorizou a margem e era em folha de pagamento. Aí tem outro agravante. Estão cobrando juro e correção diferente do contrato, porque o contrato de folha de pagamento, o juro é mais baixo. Eles não conseguiram colocar o juro. Aí tem outro material, né? Porque eu piquei as ações, porque se eu fosse entrar na justiça comum,